Vamos abrir a nossa Bíblia na Epístola de Tiago, capítulo 4, texto sugerido pela festividade, versículo 8. A parte sugerida do texto seria apenas a parte A, mas eu quero ler todo o versículo 8, tanto a parte A do versículo 8, quanto a parte B do versículo 8. Glória a Deus. Quantos estão me ouvindo? Amém. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Diz o escritor sacro: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Meus queridos, esse texto bíblico, ele é de capital importância, pois ele traz em seu conteúdo, em seu bojo, uma mensagem tanto para o pecador quanto para o crente, tanto para o que vive nas trevas, quanto para o que vive na luz, tanto para os que andam com Deus, como também os que andam sem Deus nessa vida e nesse mundo. O escritor sacro, ele diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Mãos e coração, meus queridos, representam nesse texto o homem e a mulher visíveis, aparentes, notórios, a olhos vistos, como também o homem e a mulher em seu interior, que somente Deus vê, que somente Deus conhece, que somente Deus sonda, que somente Deus prescruta. Jesus ensinou dizendo: não julgueis segundo a aparência, não julgueis segundo a aparência, mas conforme a reta justiça. Pode acontecer uma
e no íntimo do seu coração ser uma outra contrária diferentemente. E dessa forma pode enganar os outros, mas a Deus ninguém engana. Satanás, disfarçado em anjo de luz, compareceu perante Deus entre os santos anjos eleitos que vieram a Deus prestar relatório de seus serviços em prol dos santos. Mas Deus o identificou e o desmascarou e disse-lhe: observaste o meu servo Jó, entre os santos apóstolos que Deus havia escolhido para compor o apostolado de Cristo, estava Judas Iscariotes, e ninguém sabia que ele era o traidor. Mas Jesus, que conhece os corações, sabia que ele era o traidor. Somente depois, quando Jesus revelou a João e João a Pedro, foi que eles ficaram sabendo que Judas é que seria o traidor. Mas ninguém sabia quem era o traidor, até que Jesus revelou quem era o traidor. Nós vemos mais adiante, no princípio da expansão da igreja que havia sido projetada desde o princípio, fundada na cruz, na plenitude dos tempos por Jesus, e inaugurada a partir do dia de Pentecostes. Nós vemos Ananias e Safira infiltrados na congregação dos justos, até que, pelo apóstolo Pedro, através do Espírito Santo, eles foram descobertos e mortos. O texto diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Certa vez, um grupo de homens entendidos em direitos constitucionais chegaram a Jesus e disseram a Jesus: mestre, é lícito pagar tributo a César ou não? Jesus disse-lhes: por que me tentais, hipócritas? Aparentemente aqueles homens eram apenas entendidos, versados em direitos constitucionais e queriam aprender mais do Divino Mestre.
Mas Jesus, que conhece não somente a aparência do homem, mas o coração do homem, o interior do homem, disse-lhes: por que me tentais, hipócritas? Dá-me uma moeda. Eles deram uma moeda a Jesus. Jesus pegou a moeda, olhou as duas faces e disse-lhes: de quem é a efígie e inscrição? E eles disseram: de César. Então Jesus disse-lhes: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que ele deu. E aquele grupo, entendido em direitos constitucionais, mas hipócritas em seus corações, emudeceram. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Nunca será Deus que deva chegar aos homens, mas os homens que devam se chegar a Deus. Deus nunca saiu da sua posição de santidade, de reto, de bom, de benigno, de misericordioso, de assaz benigno, de maravilhoso. Deus sempre é Deus em todo o tempo. O homem foi que se distanciou de Deus, o homem foi que transgrediu a lei de Deus, o homem foi que pecou contra Deus. Então é o homem que tem que se chegar a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos. Esta expressão, purificai as mãos, representando o homem a olhos vistos, o homem corporal, o homem aparente, o homem que eu vejo, o homem que tu vês, o homem que nós vemos. Quando eu digo homem, estou falando também com as mulheres, é claro. Agora, quando o texto diz limpai o coração, aí ele está falando do homem que eu não conheço. Aí ele está falando do homem que tu não conheces, que nós não conhecemos, o que está no recôndito do seu coração, o que é que ele está pensando, o que é que ele está intentando, o que é que ele está desejando, o que é que ele está projetando. Aí só Deus conhece. Quando o profeta Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé, quando o primeiro compareceu perante ele, salvo engano erro, Eliabe, era um homem alto, atlético,
de boa aparência, um verdadeiro guerreiro das forças militares de Israel sobre Saul. E Samuel disse consigo: aí está o ungido do Senhor. Ele julgou pela aparência. Meus queridos, a aparência engana. Não há Deus que conhece todas as coisas. Deus disse-lhe na mesma hora: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Aí compareceu o segundo, também tendo rejeitado. O terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Não é nenhum deles. Então Samuel disse a Jessé: acabou-se o jovem. Ele disse: tem um mais moço que está lá no campo apacentando as ovelhas. Mande chamá-lo, pois nós não nos assentaremos à mesa do sacrifício até que ele chegue. Quando chegou Davi, que Davi adentrou no recinto, o Espírito de Deus disse a Samuel: é este, pode ungí-lo. E Samuel tomou o chifre de azeite e derramou o azeite sobre Davi. E diz a palavra que a partir daquele momento o Espírito de Deus o passou a possuí-lo. Louvado seja o seu nome. Aleluia. Mãos e coração, meus queridos, do texto representam atos externos que nós vemos e internos que nós não vemos. Os irmãos já leram na Bíblia sobre mãos puras. Isso indica indivíduo reto, direito, confiável. Mãos impuras indica a pessoa que faz coisa errada, pessoa que não se pode confiar. Pessoa que apunhala outra pelas costas. Os irmãos já ouviram a Bíblia falando, eu já leram a Bíblia dizendo de mão aberta. Façam assim: mão aberta. Deuteronômio capítulo 15, versículo 8, Salmo 104, versículo 28, representa generosidade. O homem que é generoso, glória a Deus, aleluia. O homem que é bom, enquanto que mão fechada representa o homem e a mulher que é ruim, suvino, avarento, que tem amor pelo vil metal. E isso se encontra em todos os quadrantes da terra, tanto no mundo secular quanto na esfera da fé. Mãos na
ocupam com a vida alheia. Desde criança eu aprendi que quem se importa com a vida alheia se esquece da sua. E quem se intromete em questão alheia é como quem pega um cão pela orelha. Se a pessoa pegar um cão pela orelha, ele vira e abocanha a pessoa, que certamente dói bastante pegar um cão pela orelha. O homem interior que ninguém vê, que ninguém conhece, somente Deus, o nosso Pai. Alguém já disse que coração é praça que ninguém passeia. Praça que ninguém passeia, o coração. É um dos órgãos mais importantes do corpo. A sua pulsação é sinal seguro de vida. E o seu silêncio é sinal positivo de morte. O coração é a sede da fé. Não é a língua, não é a boca propriamente, é o coração que é a sede da fé. Glória seja dada ao santo nome do Senhor, conforme Romanos capítulo 10, versículo 9. É a sede da consciência. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 19 a 21. É o órgão do louvor espiritual, o louvor sincero, o louvor espiritual, o louvor que vem do coração de Deus. Ele vem do coração do homem que louva a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 19. O coração é o campo onde é semeada a palavra. A semente do Evangelho. O coração é uma profundidade, meus queridos, tão misteriosa que somente Deus pode sondar. Tem a ver com o caráter do homem. Romanos capítulo 6, versículo 17. A Bíblia fala de homem bom e de homem mau. O homem bom, ele tira do seu coração, que é bom, coisas boas. Mas o homem mau tira do seu coração coisas más. Que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Daquilo que o coração está cheio. A lei divina, meus queridos, que está escrita na Bíblia, que é a santa e maravilhosa palavra de Deus, ela também está gravada no coração do homem. Ela está gravada no coração do homem. É no coração que o Espírito mora. Porque tem gente que quer ter um espírito
na boca, na língua. Tem que é profissional em expressar o Espírito pela boca, a língua. A língua dele é ferina para falar no Espírito, coisa do Espírito, mas é só na língua, é só da boca para fora, é só dos dentes para fora. O Espírito não está no seu coração. O proverbista Salomão, ele diz que de tudo que se deve guardar, guarda bem o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Louvado seja o santo nome do Senhor. De maneira que o coração de um homem, de uma mulher, pode ser bondoso, benigno, contrito, alegre, que se compadece, sincero, mas ele pode ser duro, hipócrita, perverso, incrédulo, iracundo, imoral, homicida. Às vezes a pessoa não mata com as mãos, o homem aparente não mata com as mãos, mas mata com o coração, mata por dentro. Portanto, diz o texto: chegai-vos a Deus. Deus está pronto para nos receber, para nos abençoar, para nos fortalecer, para nos perdoar, para nos renovar, para nos encher do seu Espírito Santo, da sua graça maravilhosa. Porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é poderoso, porque Ele é amor, porque Ele nos ama. Aleluia! Purificai as mãos. Evitar na prática atos pecaminosos. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Aquilo que está lá no recôndito, lá no escondido, que não se aflora, que ninguém vê, que ninguém conhece, mas que Deus